Olá, eu queria compartilhar o seu coração sobre o tema o cristão e a política. Por muito tempo, os cristãos foram omissos com respeito à política brasileira, com respeito ao conceito político. E a gente vê que de uns anos para cá essas realidades estão mudando, graças a Deus. E quando nós encontramos a palavra do Senhor, nós vamos ver exatamente a palavra do Senhor nos incentivando a ser um participante, a ser um ativo, ou um cristão ativo na sociedade e a ser alguém que realmente se preocupa. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 2. A partir do versículo 1, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte: admoesto, pois, antes de tudo, que faça orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, em governo, em liderança, para que tenham uma vida sossegada em toda piedade e honestidade. É interessante a preocupação do apóstolo Paulo em incentivar a igreja e nos ensinar e mostrar para nós o quanto eu e você temos que participar de forma muito ativa. Durante muito tempo da minha vida, quando pensava em política, desde os meus 16 anos, quando pude ter a oportunidade de participar da política e ser um cidadão que deveria e poderia votar, eleger candidatos, a minha participação durante muitos anos era uma participação apática. Ou seja, eu votava, eu participava, mas não como devia. Eu votava em um candidato que alguém havia me apresentado, alguém disse que era parente, e aí de repente a gente votava e muitas vezes elegia uma pessoa porque alguém indicou e nós nem sabíamos da história e do currículo dessa pessoa. E por muito tempo mantivemos essa ideia de eleger pessoas. O outro meio que a gente também via e que eu fazia em eleger alguém, era alguém que de repente, ao ser um governador, um prefeito ou até mesmo um presidente, ele apresentava uma proposta e a proposta que de repente ele apresentasse fosse interessante, eu votava nele e torcia para que ele pudesse ser eleito. Uma outra forma também que era muito comum e que eu fazia ela, é que ao votar em alguém que de repente estava sendo alguém que estava candidatando a uma reeleição, alguém que iria ser um candidato que iria dar continuidade a um trabalho que havia começado, eu olhava e era pragmático com respeito a isso. Ou seja, se aquilo que a pessoa estava fazendo, a princípio, para mim estava dando certo, ou para mim estava indo bem, eu reelegia aquele candidato, porque o importante para mim é se a coisa está funcionando, e era o pensamento de muitos de nós. E nesses últimos anos a gente vê que as coisas melhoraram e o conceito político está melhorando mais. E eu e você agora, por mais que nos tempos antigos ouvíamos falar sobre direita, sobre esquerda, a gente era tão, às vezes, sem noção e sem realmente uma definição clara, que era, numa mesma eleição, a gente votava para candidatos da direita e da esquerda ao mesmo tempo. E era comum nós não termos nem a preocupação sobre esse pensamento. Mas esse pensamento é fundamental na minha e na tua vida. Como cristãos, nós temos que participar, mas temos que participar de forma muito consciente. E entender o que uma direita pensa e o que uma esquerda pensa. E quando pensar nos candidatos que vamos eleger, entender quais os princípios estão fundamentados no seu partido. Porque um candidato pode apresentar e pode dizer, e pode até mostrar para mim e para você, aparentemente, que é um ótimo candidato. Mas o que ele vai seguir é a cartilha do partido. E o partido, ele vai priorizar aquilo que ele pensa de ideal. E aonde ele pensa, ou seja, a sua base, o pano de fundo para que esse candidato ou para que esse partido estabeleça o que precisa fazer em uma sociedade, vai estar baseado nos seus pensamentos, sendo ele ou da esquerda ou da direita. E quando penso aí você, esquerda e direita, como cristãos, nós precisamos entender o que cada uma dessas bases pensa com respeito à palavra de Deus. O que uma esquerda pensa com respeito à palavra de Deus. O que uma direita pensa sobre a palavra de Deus. E quando nós elegemos um candidato, não elegemos um candidato porque simplesmente fez algo que funcionou. Não elegemos um candidato porque é amigo do amigo ou parente de algum conhecido nosso. Não elegemos um candidato porque nós gostamos da fala dele ou achamos interessante
algumas colocações. Devemos sempre olhar qual é a base, a estrutura do seu partido e qual a base que o seu partido segue. E se naquela base, se eu e você como cristãos vemos coerência nessa estrutura, vemos realmente que aquela estrutura ela tem uma proximidade com a verdade bíblica. Porque o apóstolo Paulo fala que nós devemos orar e nós devemos interceder e buscar participar da nossa sociedade e estar reconhecendo as autoridades, como ele diz lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 1, que não existe nenhuma autoridade que não proceda de Deus, e todas foram constituídas por Ele mesmo. Ele é que dá o aval para que essa pessoa esteja no poder. Agora, eu e você devemos entender que a nossa participação é fundamental para que eu e você tenhamos paz, para que eu e você vivamos bem. A palavra do Senhor diz que quando o ímpio governa, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo se alegra. E isso depende do que eu e você escolhemos, não só no candidato, mas a base que direciona a cartilha que ele segue. Se ele segue uma cartilha que não está em concordância com princípios e valores cristãos, não vote. Vote em quem tem princípios e valores cristãos. Que sem dúvida eu e você vamos escolher a paz, a alegria e o amor. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. E que você compartilhe desse vídeo com outras pessoas.